65 traz-nos hoje uma passagem muito importante. Ele começa assim: a ti, ó Deus, é devido o louvor em Sião. A ti acorre todo homem para cumprir as suas promessas em Jerusalém. Todos vêm a ti por causa do peso dos seus pecados. As nossas faltas nos esmagam, mas tu perdoas as nossas culpas. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje a escutar este salmo em que nos diz que a Deus é devido o louvor. E estamos a falar sobre o louvor, qual o significado do louvor, a importância do louvor na nossa vida. O povo de Israel, cada dia que se levanta na sua oração da manhã, tem uma oração muito bonita depois de ter rezado o Shema, que diz assim: a nós, Senhor, o louvar-te, porque tu nos escolheste dentre todos os povos da terra. E nós, cristãos, também na Eucaristia, quando passamos para a segunda parte e começa a anáfora, o sacerdote diz: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. E todos nós respondemos: é nosso dever, é a nossa salvação. E é precisamente neste diálogo que se encontra toda a essência do louvor. O Senhor está conosco. O louvor nasce da experiência da presença de Deus vivo e verdadeiro nas nossas vidas. Daquele Deus que, diversamente dos Deus das religiões, em que é o homem que vai à busca de Deus, em Jesus Cristo foi Deus que veio ao encontro do homem e que vem à nossa busca. É Deus que entra na nossa vida. E quando Ele entra na nossa vida, entra como luz, como graça, como misericórdia, como salvação, como presença que dá vida, como fonte da vida. E eu conhecê-lo a Ele, e conhecer a sua misericórdia, e conhecer o seu especialíssimo amor por cada um de nós, e a sua presença íntima, não só no seio da nossa vida, mas de nós mesmos por causa do batismo, que faz com que nós sejamos um povo consagrado ao louvor. O Salmo 22 diz-nos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E depois outro salmo vai dizer que o povo que há de nascer há de louvar o Senhor, louvará o Senhor. Este povo novo, que tem o mandamento novo do amor, que tem a vida nova, também tem o cântico novo. E esse cântico novo é o cântico do louvor. Louvor que nós prestamos a Deus, porque Ele é digno de todo o louvor. Então gostaria hoje um bocadinho de falar sobre exatamente o louvor. Quando nós ouvimos falar do renovamento carismático, logo associamos o renovamento carismático ao louvor. É possível identificar um grupo de oração do renovamento carismático e distingui-lo de qualquer outro grupo de oração que existe, precisamente por causa do louvor. No renovamento carismático, nos grupos de oração, nós louvamos o Senhor. A primeira exigência que sentimos dentro de nós, a primeira necessidade e o primeiro gesto que surge espontaneamente dentro de nós, num grupo de oração do renovamento carismático, quando se reúne para orar, é o louvor. Quando nós falamos de louvor, estamos a falar de um especial tipo de oração. Não é uma oração em que nós pedimos coisas a Deus, não é uma oração em que nós damos graças a Deus por alguma coisa boa que Ele realizou na nossa vida, algum dom que nos concedeu, mas é uma oração em que nós nos deixamos encantar, seduzir e namorar por Deus. No louvor, nós dizemos o que Deus é, expressamos o que Ele é. Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é santo, Deus é onipotente, Deus é o Senhor da vida, Deus é aquele que nos salva, Deus é aquele que está sempre presente, o Emmanuel. E nós no louvor agradecemos a Deus ou elogiamos Deus por aquilo que Ele é. E sentimos que quanto mais nós vamos louvando a Deus, mais vamos conhecendo o Senhor. O Salmo 100 diz-nos assim: entrai pelas suas portas, dando graças, penetrai nos seus átrios
com hinos de louvor. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos a entrar dentro do coração de Deus. Porquê? Porque o louvor é o movimento que existe dentro de Deus. O movimento do amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Espírito Santo e do Espírito Santo em resposta ao Filho e ao Pai é o louvor. É o encarecimento do outro por ele existir, por estar ali, por ser amor, por se dar a si mesmo, por se entregar, por ser a fonte do nosso próprio ser e por ele nós nos podemos entregar. Então, como é que nós podemos louvar a Deus? Uma das maneiras simples de louvarmos a Deus é pegar na Sagrada Escritura. Se nós abrirmos a Sagrada Escritura exatamente no meio, ela está cheia de diversos cânticos e orações do povo de Deus. São chamados os Salmos. E grande parte desses salmos são hinos de louvor. Então, como é que nós podemos começar a louvar a Deus? Podemos pegar num desses salmos, e um dos seus géneros é o Salmo de Louvor, e pegar nesse salmo e começar a rezar e a louvar a Deus. E depois de termos lido uma vez, pegarmos em cada uma das linhas, chama-se aquilo das hemistíquios, metades dos versos, cada um dos versículos daquele salmo, e usarmos esse salmo para irmos louvar o Senhor, para o exaltarmos, para proclamarmos as suas maravilhas. A Sagrada Escritura, no segundo livro das Crónicas, no capítulo 20, fala-nos do poder do louvor. Josafá estava e Jerusalém e Judá estavam a ser acossadas por exércitos inimigos, e eles não tinham armas. E quando o rei Josafá soube, estamos por volta do ano 870 a.C., soube que aqueles exércitos vinham marchar contra Jerusalém, reuniu o seu conselho. E um profeta disse: não tenhais medo, que a luta vai ser do Senhor. Apenas enviai os sacerdotes à frente dos exércitos, e quando lá chegardes, dizei apenas isto: louvai o Senhor com tamborins, com cânticos e com danças, e proclamai este louvor: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. E assim eles, quando lá chegaram à zona em que estavam acampados os exércitos inimigos, começaram a louvar a Deus. E foram louvando, louvando, louvando. E quando passaram a dobra da montanha para ver o acampamento, eles tinham-se destruído todos uns aos outros. O Senhor tinha derrotado os inimigos. E é isso que acontece connosco quando nós louvamos a Deus. Quando nós louvamos a Deus, Deus renova a sua presença em nós, derrama sobre nós o seu Espírito e derrota os nossos inimigos. O louvor liberta-nos. Diz São Paulo: orai sem cessar, dai graças sempre e em tudo, e em toda a parte, por tudo, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. A vontade de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, é o louvor. É o que nós fazemos por toda a eternidade. Se nós já começamos aqui nesta terra a louvar a Deus, então nós já estamos a saborear o céu. Outra maneira de nós louvarmos a Deus e de aprendermos a louvar a Deus é pegar, por exemplo, nas orações eucarísticas. A oração eucarística número 4 da missa. É um resumo da história da salvação e das obras de amor que Deus faz na nossa vida, em que nós podemos aprender a louvar a Deus e a agradecer-lhe pelo seu Filho, pelo envio do Espírito Santo, por fazermos parte da Igreja que é a nossa mãe. Quando nós louvamos a Deus, a nossa vida ganha sabor e luz. Muitas vezes eu já me encontrei em situações impossíveis mesmo de resolver. Uma vez fiquei no meio de um pantanal com o carro a afundar-se na própria lama. Não sabia que era pantanal, não estava nada avisado, era apenas uma colina e com uma vista maravilhosa, e o carro, que era um diesel pesado, começou a afundar-se. Então eu pus-me a pensar, tinha acabado de ler o livro exatamente, o Louvor que Liberta. Pus-me: o que é que eu vou fazer, meu Deus? Já sei, vou começar a louvar a Deus. Comecei a louvar a Deus e o carro a afundar-se. Saí do carro, as minhas pernas a afundarem-se na lama, e naquele preciso instante aparece um pronto socorro com uma grua. E ele perguntou-me: o que é que o senhor faz aí? E eu: olha, vim aqui ver a paisagem. Não sabe que isso são terras de despejos e que isso não é firme? Agora estou a ver isso. E agora o que é que o senhor vai fazer? Não sei, olha. Então faço lá aqui neste gancho e meta-se dentro do carro que eu vou tentar tirá-lo daí. Era a véspera de Natal. A véspera de Natal de 1987. Dia 24 de dezembro. Então o Senhor tirou-me dali. Eu lavei o carro. Saíram não sei quanto, vários litros de água e quilos de lama. E voltei para casa. Atrasei-me meia hora.
Mas foi o louvor do Senhor que fez com que, naquele momento que era impossível, Deus tenha intervido com a sua salvação. Por isso nós louvamos a Deus porquê? Porque sabemos que quanto mais o louvamos, mais vemos e experimentamos a sua força de salvação. Quanto mais nós louvamos o Senhor e no renovamento, nós o louvamos com gestos, o louvamos com cânticos, com danças, com todos os instrumentos musicais, exatamente como diz o livro dos Salmos, nós experimentamos a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. E Deus introduz-nos no seu trono. E nós estamos dentro do coração de Deus, festejando as suas núpcias, as núpcias do Cordeiro.